aonde esse empreendimento de Belmonte está ferindo os direitos humanos, está ferindo o direito ambiental. Há um compromisso formal do governo, mas que não é irretratável, de que Belo Monte vai ser o único aproveitamento de recurso hídrico no Xingu. As comunidades do Xingu, as comunidades indígenas, ribeirinhas do Xingu, todas desconfiam demais desse compromisso, porque ele não está baseado em nada que seja imutável. Ele é uma decisão administrativa de um órgão que, em um determinado momento, disse que Belo Monte seria o único aproveitamento. Que pode ser desfeito da mesma forma como foi feito. Que, aliás, é uma das hipóteses, porque Belo Monte, nessa alteração de projeto, passou a ser uma hidrelétrica chamada fio d'água, sem grandes reservatório, e que depende, portanto, da vazão do rio Xingu. O que nós temos em dados iniciais é que a vazão do rio Xingu nos últimos 30 anos não garante o funcionamento da hidrelétrica durante todo o ano. Necessariamente vai provocar uma discussão sobre um investimento de 30 bilhões de reais numa hidrelétrica que não funciona e que pode funcionar se houver o restante do barramento do rio. Então, há uma primeira desconfiança. Quando eu falo em transparência, um dos motivos que nos preocupa de transparência diz, primeiro, a oitiva das comunidades indígenas, a manifestação das comunidades indígenas sobre o aproveitamento de recurso hídrico, ele é previsto expressamente na nossa Constituição. E além da Constituição, nos acordos internacionais, dentre elas a Convenção OIT 169, que o Brasil ratificou, mas não aplicou ainda, nem regulamentou. No caso de Belo Monte, há uma discussão muito grande. As comunidades indígenas afirmam claramente que não houve audiência com elas, que elas não foram ouvidas sobre o projeto, sobre os impactos positivos, negativos, sobre o que aquilo significa. A Norte Energia, o IBAMA, o governo de modo geral, sempre usa um número de que foram feitas mais de 20 audiências, mais de 20 reuniões com comunidades indígenas. Por que essa diferença de versões? Porque nas vezes em que nós temos prova da ocorrência nessas reuniões, as reuniões eram sempre iniciadas a menos, só que não é ainda a consulta a vocês indígenas sobre o aproveitamento ou não de Belo Monte. Isso é uma reunião para explicar... Informal. Nunca houve um momento, e aí nós não estamos tão preocupados com a forma, não é apenas colocar o rótulo, essa reunião é uma reunião, mas é uma reunião com comunidades indígenas em que elas têm capacidade de serem informadas, de entender a informação. Então, quando nós falamos que as comunidades não foram ouvidas, nós estamos falando nesse tipo de conversa. Não é possível dizer que as comunidades foram ouvidas, que a Constituição foi respeitada, que a Convenção 69 foi respeitada, se eu não dou a esses índios a capacidade de conscientemente, de informadamente se manifestar. A grande crítica que nós fazemos ao projeto é, acima de tudo, que a forma de implementação dele é uma forma autoritária. É uma forma que não respeita os direitos humanos, que não ouve as comunidades indígenas, que não ouve os ribeirinhos, que coloca preço na área ocupada por um ribeirinho, independente de saber se aquele preço que é colocado vai permitir que ele possa se estabelecer de uma forma digna em outro local. Quando você não adota providências políticas, públicas, antes dessa remoção, o que você está fazendo é empurrando esses ribeirinhos para a periferia de uma cidade que vai inchar, no caso de Altamira, que vai ter um aumento grave de violência, de custo de vida, uma piora na sua qualidade de educação, uma piora expressiva na qualidade do atendimento de saúde, e você simplesmente joga essas pessoas para lá. Essa forma de movimentar populações vai criar uma favelização do... Vai criar uma favelização. Já criou, de certa forma. Eles mencionam, não completamente como nós gostaríamos, porque, por exemplo, no estudo de impacto ambiental, ele não identificou a quantidade de ribeirinhos que iam ser removidos. Para dar um exemplo. Se você não identifica, se você não mensura o número, é evidente que você não consegue estabelecer uma política
que seja capaz de dar um bom tratamento a eles. Enfim, havia uma série de condicionantes, havia uma série de políticas públicas que deviam ter sido adotadas antes do início da obra. O que aconteceu na prática é que estas obrigações foram sendo postergadas. Ao invés de serem exigidas como medidas prévias, elas foram sendo jogadas para 2015, 2017, 2020. E isso faz com que, nesse período que vai de 2012 a 15, 17 ou 20, o caos se instale. Então, tudo isso que eram medidas prévias não foram adotadas. E aí vai criando um caldeirão de descumprimento de direitos humanos, um caldeirão que leva à violência, que leva a um desastre socioambiental. É um conflito social. Um conflito social evidente. Grave, né? Mesmo aqueles, isso é um perfil interessante, mesmo aquelas pessoas morando em Altamira sempre defenderam o projeto, imaginando que ele traria um benefício econômico, já sentem que isso não é tão verdadeiro. Porque um imóvel extremamente simples, de 1 quarto, 2 quartos, de um banheiro fora, que custava R$300, hoje não é alugado por menos de R$1.500, R$2.000. Então, aquela população que está em Altamira, ela já sofre o impacto disso. O aumento do custo de vida na habitação, o aumento do custo de vida na alimentação, o aumento dos custos de passagens para sair do local, hospedagem, tudo isso alterou a realidade. E aqueles que estão morando lá, que não viram ainda a vantagem, já estão sofrendo o prejuízo. Claro. Você não crê que as autoridades, depois de um certo tempo, esquecem todos os seus compromissos? O momento que nós temos de efetivamente garantir esses compromissos é o momento inicial da obra. Enquanto a obra ainda não iniciou, enquanto ela está no seu começo. Uma vez que a obra está concluída ou muito avançada, a capacidade de pressão dessas comunidades é praticamente nenhuma. Esperar que um processo judicial dê essa resposta, no caso específico desse tipo de processo no Brasil, significa condenar essas comunidades a 10, 12, 13 anos de discussão judicial. Nem sempre produtiva, mas demora muito. Essas comunidades aparecem desprotegidas, né? Totalmente. Elas dependem quase que exclusivamente de organizações sociais, de movimentos sociais que lhes dão apoio e da atuação do Ministério Público. E a FUNAI? A FUNAI tem alguns problemas estruturais. Primeiro, a FUNAI ela envelheceu visivelmente. Um órgão que, desde o retorno do Brasil à democracia, nunca teve uma definição muito clara de qual era o seu papel. Fraco dentro da estrutura do governo, com uma capacidade muito pequena de interferência nas políticas públicas, praticamente não é ouvida. E, ao mesmo tempo, a sua direção acaba, em alguns momentos, falando em nome das comunidades sem ouvir essas comunidades. No caso de Belo Monte, isso ficou claro. A despeito das comunidades indígenas dizerem claramente que não foram ouvidas, a manifestação da FUNAI foi de que, se feitas 20 e tantas condicionantes, a obra poderia ser tocada. Então, a FUNAI perdeu o seu papel e hoje não tem capacidade verdadeira de articular as comunidades indígenas, de dar voz a essas comunidades indígenas e de ser, dentro da estrutura do governo, um componente de apoio a essas comunidades. Então, ela se enfraqueceu e não consegue mais fazer esse papel.